Fala pessoal, daqui novamente, dessa vez com um convidado ilustre, ilustríssimo torcedor do Tottenham. Se apresente aí, cara, pra galera. Opa, aí pessoal, tudo certo? Dessa vez eu não vou falar que eu não sou o Gui, né? Meu nome é Leonardo. Eu tenho um canal Resenha Futebol, né? Que foi gerado da minha revolta contra preços de camisa de futebol e o pessoal aí falando que tem que ter muito dinheiro para comprar camisas. Eu sempre paguei muito barato, então meu canal ele fala basicamente de design, que é com que eu trabalho, né? De camisa de time. E eu ensino vocês a pagar mais barato em camisas de futebol, mas acima de tudo eu gosto do jogo em si, gosto do Tottenham. Então, bora aí bater um papo a respeito do time de José Mourinho e companhia. Bora lá. Bom, pessoal, antes de começar a entrar no assunto, entrar aqui na conversa, né? Já sabe aqueles avisos chatos, mas para alguns desavisados é sempre bom falar, né? Se inscrever no canal, dar o like para fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado no YouTube, clicar no sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal e compartilhar com o amigo seu, né? Que gosta de futebol internacional, ou especialmente Premier League, que seja torcedor do Tottenham, né? Eu vejo que muitos dos meus vídeos são compartilhados via WhatsApp, então se você tem um grupo de amigos para falar de futebol, ou um grupo de amigas, sei lá, divulga o vídeo, né, pessoal? Vai me ajudar a fazer o canal chegar a mais pessoas, tá? E siga também todos os links na descrição. O link do Twitter do canal, é a rede principal aqui do canal, a rede social principal do canal, onde eu sou mais ativo. O Instagram, que aos poucos eu vou tentando manter um ritmo maior de postagem. Os links da página Premier League mais 18 para conteúdo diário sobre Premier League no Instagram, no Facebook e no Twitter. E claro, o canal do monstro, torcedor ilustríssimo do Tottenham, Leonardo, né? Que estará aí na descrição, principalmente se você gosta de camisa de futebol, como ele falou aí, o canal Resenha Futebol. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Tottenham e só para dar, digamos assim, um contexto, né? Tem um vídeo aí no meu canal, da época aí de quando começou a quarentena, de eu falando que eu achava o trabalho do Mourinho fraco, como um todo, né? Ou seja, esse vídeo tinha saído ali no momento anterior, logo depois do futebol parar, né? E, assim, mesmo ao final, né, terminando aí a temporada 19/20, eu vou manter aqui a minha opinião de que o trabalho do Mourinho na temporada 19/20 foi fraco, mas eu não esperava muito. Né? Eu nunca, como eu sou torcedor do United, talvez eu carregue um pouco de rancor, também não vou dizer que eu sou completamente isento, que isso não existe, né? Mas eu não esperava muito, ele entregou exatamente aquilo que eu esperava que ele entregaria e foi fraco porque eu acho que com o elenco do Tottenham dá pra se produzir muito mais, tá? E, enfim, teve os reforços nesse início de temporada, né? Veio o Reguilhon, veio o Bale, veio o Højbjerg, que tá jogando muita bola, a gente vai falar um pouquinho também sobre os destaques individuais. E o início de temporada do Tottenham, pelo menos em termos de resultados, é muito bom, né? Vai jogar agora o jogo, né, para disputar a liderança contra o Liverpool na quarta-feira, né? Mas agora, dando um olhar mais aprofundado, eu quero que o Leonardo fale um pouquinho aí sobre isso, né? O que ele achou do trabalho do Mourinho na temporada 19/20, o que ele vem achando aí nesse início, dando uma aprofundada um pouquinho maior, já que o torcedor tem um olhar um pouco mais atento, provavelmente, né? Um cara que é mais apaixonado. Fala aí, cara. Então, o Mourinho ele chegou na temporada passada, assim, quando num momento em que pouca gente esperava, né? Alguns soltavam piadas até injustas, citando ele, comparando ele com o Luxemburgo, né? Porque ele estava até trabalhando na TV e tudo mais, mas acho que principalmente eu acho importante a gente falar um pouco da temporada do Tottenham antes da gente contextualizar a chegada dele, porque eu acho que a expectativa em relação ao Tottenham naquela temporada, ela foi elevada em um nível, tipo, muito acima do que deveria, porque pra mim aquele Tottenham, Concordo. inclusive da camisa que você tá usando, que chegou na final da Liga dos Campeões, talvez tenha sido o Tottenham mais fraco, assim, de 2015, 16 Concordo pra cá. plenamente. Eu acho que, inclusive, o da camisa que eu tô usando, ele era muito melhor. O do segundo ano, assim, em alto nível do Harry Kane também, ele era melhor também. E eu acho que apesar, né, da temporada da Champions League, o ano do Tottenham seguinte ele deveria ter sido tratado com mais cautela. Mas eu acho que fez até um certo mal pro time ter chegado à final da Champions League. E aí as expectativas quanto ao Pochettino eram altas, né? A ideia era de que o time subisse mais um degrau, o que não aconteceu, o que fez com que ele caísse, e assumiu o Mourinho, que pra mim ele não fez nenhum jogo melhor do que os bons jogos do Pochettino ainda naquele ano de demissão. Acho que o que melhor aconteceu foi que ele manteve o assim, ele não piorou ninguém, mas ele também não melhorou. Talvez ele tenha piorado alguns jogadores até, mas fato é que era compreensível, porque ele chegou no meio da temporada, e a expectativa para essa temporada
ela não era das melhores, apesar de que ele teria reforços que o Pochettino não teve oportunidade de ter. Então eu acho que sim, para esse ano o elenco do Tottenham é bem melhor, mas eu acho que o Mourinho ele acabou me surpreendendo, porque eu esperava menos, né? Só que eu acho assim, a torcida do Tottenham ela é bem dividida em relação a isso, porque tem a galera que veio no hype da volta do Gareth Bale, né? Tem aquela galera que inclusive ficava tirando print e compartilhando imagens dele sorrindo, treinando, e como se a alegria dele estar treinando fosse querer dizer que ele fosse ser o antigo Gareth Bale, né? E a queda de desempenho dele vem, eu acho que além do motivacional, ela vem também por questão de lesão e tudo mais. Então, eu acho que assim, mas pelo menos pra mim, que não esperava grande coisa do Gareth Bale, mas eu esperava, ou não espero ainda, né? Mas eu ainda assim espero que esse elenco ele renda bastante. Ainda assim, sendo bem otimista, eu acho que o objetivo do Tottenham é a Champions League mesmo. Mas acabou que a gente somou pontos importantes até aqui, mais que nesse jogo contra o Crystal Palace deu uma murchada no torcedor, e que eu acho que tem um lado bom disso, que é pra gente colocar mais o pé no chão, né? É, cara, você tirou as palavras da minha boca, exatamente o que eu penso quando você falou ali do período do ano que o Tottenham chega na final da Champions League, né, o ano passado. De fato, a temporada como um todo tinha sido bem ruim e, chegando na parte do Mourinho, concordo plenamente que assim, não teve nenhum jogo do Mourinho treinando o Tottenham, né, em 19-20 que tenha sido, pelo menos ao meu ver, um grande jogo, aquele jogo que empolga. Eu não lembro de nenhum, sinceramente. Né? Então eu concordo plenamente com você em tudo que você falou nesse período, né, nessa parte. E agora falando do jogo do Crystal Palace, né, que foi o jogo de hoje, a gente está gravando no domingo, pessoal. É um desses jogos que são bons para dar exemplo de como eu ainda fico com o pé atrás em relação a esse trabalho. Né? Porque assim, de novo, fez um bom primeiro tempo? Fez, mas assim, é um primeiro tempo que não me dá a impressão de que é um time que tem capacidade de amassar os adversários. Porque não foi um primeiro tempo de total dominância. O Crystal Palace deu algumas estocadas de velocidade, saindo pelo lado esquerdo ali com o Eze, né? Tá conseguindo ter uma melhor sequência de partidas, já com o Zaha também, né? Enfim, eu acho que esses jogos, assim, é o que me deixa com o pé atrás, entendeu? E assim, como eu falei, como torcedor do United, é aquele negócio de não conseguir esperar muito. Então eu fico um pouco com dúvida assim, cara, o elenco é muito bom. Tem jogadores para decidir em momentos pontuais. Mas por outro lado eu penso assim, cara, será que dá, assim, com esse nível de jogo que, ao meu ver, não parece que vai passar disso? Isso que me deixa com o pé atrás. Qual é a sua opinião sobre isso, assim, pensando agora, imaginando o que vai acontecer daqui pra frente na temporada, em termos pelo menos de desempenho, não em termos de resultado, que você falou que imagina uma briga por Champions, por exemplo. Não, então, eu concordo com você. Eu acho que a questão do jogo ela foi uma questão de encaixe também, né? Apesar do jogo não ter sido 100% desse jeito, mas eu acho que o Mourinho, ele prefere times que ele prefere dar a bola para o adversário, né? E o Crystal Palace, no fim das contas, muitas vezes prefere também dar a bola para o adversário. E eu acho que quando acontece isso, né, esse conflito, acaba que o time superior tecnicamente e individualmente ele acaba ficando mais com a bola, que é o caso do Tottenham, e que eu acho que acabou que o Mourinho ele foi de certa forma exposto, né, no jogo de hoje nesse sentido. Quando a bola é dele, o time não consegue produzir tanto, e se ele pega um adversário que sabe jogar em velocidade, ele vai ter dificuldades. Isso vai muito além de questão de se os zagueiros do Tottenham são lentos ou não, os laterais eles deixam espaço nas costas ou não. Eu acho que vai muito além disso. E é até por isso também que eu acabei que fiquei com o pé atrás pro jogo contra o Liverpool. Eu acho que o jogo contra o Liverpool, eu espero que eu esteja errado, talvez seja um jogo, apesar também do empate do Liverpool no jogo de hoje, eu acho que seja um jogo para que o Tottenham saiba se colocar um pouquinho no lugar dele, como eu disse, pés no chão, e que eu acho que ele vai meio que guiar o que vai ser a sequência da temporada, né? Se o Tottenham sofrer uma derrota aí, ou acabar jogando mal, eu acho que os próximos jogos vão definir o que vai ser a sequência da temporada. Se eles vão saber lidar com isso, de que não, a briga deles não é a briga pelo título, ou se não, se eles vão acabar caindo, né, não entendendo o que significou essa derrota e o time acabar desandando, né.
Mas a minha expectativa ainda assim, eu acho que consegue sim vaga pra Champions League, porque eu acho que os outros times também estão muito estáveis, né? Mas com o City em alto nível, eu acho que a conversa ia ser muito diferente, porque aí teria também um Chelsea e sempre sobra alguma equipe ali que pode pegar a quarta vaga e atrapalhar a vida do Tottenham. Mas eu tô confiante pra sequência, se o objetivo foi esse. Ah, que bom, mano. Bom, já que a gente terminou pra cima, né, vamos continuar nesse mesmo nível. Falar agora de destaques individuais, né? O Tottenham, assim, é curioso, né? Coletivamente falando, é um time que empolga, né, em termos de desempenho, mas tem assim, dos bons jogadores do campeonato individualmente falando, estão no Tottenham, né? Uhum. Nem preciso falar da dupla Harry Kane e Son, o Højbjerg aí, o dinamarquês maravilhoso do Tottenham, que faz uma temporada incrível até aqui, né? Dá pra gente falar um pouco do Reguilhon e tal, acho que ele levou bastante o nível na lateral esquerda, pelo menos na minha opinião, eu sei que a gente discorda um pouco nesse sentido. Enfim, o Lloris faz uma temporada de algumas boas intervenções também no gol. Enfim, qual é, na sua opinião, aí, o maior destaque individual, apesar de eu imaginar que seja o Harry Kane ou Son, mas envolve um pouquinho mais aí, cara. Fala um pouquinho mais sobre o Højbjerg, sobre esses reforços de Reguilon, o Bale também que acabou de chegar. Fala um pouquinho mais pra gente aí. Então, só pra rapidinho completar uma coisa que é muito importante que eu ia falar, da questão do jogo com o Liverpool, eu acho que existe um encaixe favorável ao Liverpool ali, mas o Tottenham, dos grandes jogos que fez dos grandes jogos em questão de, tipo, resultado, foi contra os times do Big Six, né? Ou clássicos. Então acho que tem esse lado bom. Falando de individualidades, assim, eu acho que, e não é clubismo não, mas eu acho que a gente tá chegando num momento em que grandes jogadores como, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, não que eles estejam em decadência, eu acho que eu nunca vou dizer isso, mas que hoje outros jogadores, né, terceiros, estão cada vez mais próximos dele. E eu acho que que precisa existir uma discussão, por exemplo, eu acho que é cedo, né, mas eu digo assim, eu acho que seria importante que, se eu falasse isso que eu vou falar agora, as pessoas tratassem como um fato, talvez, que o Harry Kane talvez ele seja o melhor jogador do mundo na temporada, pra mim. Bom E ponto, bom ponto. eu aceito que discordem. Eu acho que assim, você colocar um ou dois jogadores à frente dele, talvez que ele não esteja nem no top 3, mas eu acho que existe uma má vontade com ele, até pelo porte físico, talvez até pelo visual dele, pelo clube que ele joga Só também. lembrar do período pré-Copa, né? Pré-Copa de Exatamente, 18. que as pessoas acham que ele é um caneludo e que pelos números hoje ele não é mais, né? Mas ele sempre foi um jogador excelente para dar esses lançamentos por trás da defesa. Tanto que em diversos contra-ataques, quem recua, né? Nesse sentido ele se assemelha até o Firmino pro meio, é ele. Ele recua, né? Faz a parede para lançar o som pelas costas do adversário, principalmente. Eu acho que ele deveria ser tratado da forma que ele merece, mesmo jogando no Tottenham. Porque tem muita gente que fala do Neymar, se o Neymar sair da Ligue 1, talvez ele seja mais bem encarado. Só que a gente tem um jogador jogando em alto nível e fazendo mais de 25 gols por temporada há muito tempo, mesmo com lesões, na maior liga do mundo, e ninguém sequer discute isso. E eu acho que o Harry Kane, então, é isso. Assim, para mim, além dele ser o melhor jogador da temporada, ele merece um respeito maior. Eu não tô cobrando respeito de torcedor, não. Tipo, o Tottenham tem que ser respeitado. Mas eu acho que ele merece isso sim. Porque talvez seja uma escolha dele estar lá no Tottenham, né? Já o Son, ele também vem. Eu acho que assim, até pela constância, ele é o melhor jogador do time nas últimas temporadas, sem sombra de dúvidas. E acho que é outro jogador que merece um respeito maior do que ele tem pela mesma coisa, ainda mais pelos brasileiros, né? Que muita gente fala que o Son é maravilhoso e tudo mais, mas muitos porque ele é um personagem interessante, né? Ele é carismático e tudo mais. Só que se você chegar pra muitas pessoas e falar do Som, a primeira coisa que as pessoas vão falar é que japonês, né? Sabendo que ele não é japonês, não sabe jogar bola ou algo do tipo. E outra coisa, né? A chance da gente ter um Som no Brasil, por exemplo, assim, é praticamente impossível. Porque chega um moleque lá de olho puxado pra jogar bola, a primeira coisa que a gente pensa é que ele não joga nada. É. Então, assim, eu acho que eu fica mais a minha revolta aqui em relação ao Son e o Harry Kane, que pra mim são dos grandes jogadores da liga já há um bom tempo. Inclusive, o Son, acho que o Fernandinho chegou a falar que se fosse pra contratar alguém de outro time, ele traria o Son pra jogar no City, né?
Se não foi o Fernandinho, foi um jogador relevante, um time relevante, tá? Que poderia escolher um Salah ou um Mané, mas ele falou que o Son é o cara que ele traria para jogar no time dele. Quanto ao Rubieri, eu acho que o valor dele tinha sido elevado, mas tá mais que bem pago. Eu tive certo pé atrás com ele, porque eu vi um Também. jogador muito talentoso ali no comecinho no Bayern, mas aquele talento se perdeu, ele se tornou um jogador muito mais tático do que tudo, do que técnico, né? E acaba que hoje talvez ele seja a mistura mais perfeita, ele seja o melhor Robierg dos dois mundos, né? Ele é um cara que é muito bem defensivamente, taticamente, mas que não é nenhum jogador grosso. Já o Reguilhon, acho que foi uma bela sacada, eu acho que ele tem um encaixe bem interessante, principalmente por conta da liga, né? Ele tem bastante velocidade, capacidade para ir para voltar, mas eu começo a enxergar em questões individuais, né? O Lohri também é um cara que merece bastante respeito, é um grande goleiro, mas eu acho que esse daí, dentro dos rankings dos goleiros, eu acho que ele tá bem... As pessoas respeitam, né? Sabem o lugar dele. Mas eu acho que eu começo a ver em questões individuais na equipe O Mourinho, ele sempre tem uns favoritos dele, né? Ele sempre teve um Fellaini ali que eu acho que virou uma chacota maior do que deveria ser, mas... Concordo. Que eu acho que ele, em muitos momentos, ele acabava atrapalhando um pouco o andamento do United, e eu começo a ver que o Mourinho, ele vai insistir bastante com o Aurier e com o Sissoko. Eu acho que enquanto tá dando certo, tá tudo bem, mas eu não acho eles horríveis não, tá? Mas eu acho que se em algum momento eles começarem a cair de rendimento, ou o time precisar de algo a mais, o Mourinho não vai sacar eles, assim. E eu acho que em questões individuais é isso. E aí tem o Lucas, que eu acho justo que ele tenha perdido a posição. Tem o Bale, que eu acredito que ele possa ser um bom jogador, mas eu acho que ainda não para essa temporada e não perto do que ele já foi um dia. O Carlos Vinícius também tá fazendo uma ótima temporada, tá respondendo bastante. E finalmente a gente tem um substituto pro Harry Kane, né? Que não seja um outro Harry Kane, mas que seja um cara que vai responder bem. É o que o Dyer disse no começo da temporada, né? É o melhor elenco que o Tottenham já teve, né? Que ele jogou. E eu concordo plenamente. Cara, assim, só falando agora de um pouco de algumas coisas mais pontuais, em relação a Sissoko e ao Aurier, você falou que também não acha eles tão ruins. E em defesa deles eu também não acho, não, principalmente o Aurier, né? Eu acho que assim, o problema do Aurier é muito mais uma questão defensiva de posicionamento, e hoje não foi diferente em vários momentos no primeiro tempo. Mas eu acho que assim, indo à frente, eu acho que o Aurier é um bom lateral, pra ser bem sincero. Ele jogando como ala, eu faço uma analogia com o Marcos Alonso. O Marcos Alonso é um dos melhores alas pela esquerda do campeonato e um dos piores laterais esquerdos, né? E em relação ao Sissoko, cara, vou ser bem sincero, ele teve uma ótima temporada em 18-19, mas eu enxergo o Sissoko como um cara que atrapalha no momento com bola, sinceramente. Eu enxergo o cara quase como um a menos. Eu nem gosto de falar muito isso, porque o cara é um profissional e tal, mas assim, eu vejo que ele atrapalha. É perder um jogador que pode contribuir no momento com bola, que é o que o Tottenham mais precisa, levando em consideração a dificuldade que tem para criar, né? Até no meio de semana na Europa League, né, nesse último jogo, entrou o trio que todo mundo quer ver, né? Que é Lo Celso, Højbjerg e Ndombele. Não sei se foi nesse ou se foi na outra semana, porque eu vi os dois jogos seguidos, né? Mas, enfim, não sei se chegou a funcionar tão bem assim. Não, tudo bem que o adversário era de outro nível, mas acho que ele ficou um pouco exposto, aquela faixa ali do meio campo por dentro. Mas eu acho que é algo que pode ser trabalhado, enfim. Mas, bom, eram só esses pitacos que eu queria dar em relação aos destaques individuais. Concordo também que o Harry Kane, você me abriu meus olhos. Realmente, talvez o Harry Kane seja um dos melhores, se não o melhor jogador da temporada, em termos de nível de jogo. Assim, realmente não tinha pensado nisso, mas da Premier League certamente é o melhor do mundo. Realmente você me abriu os olhos em relação a isso, bem verdade. Bom, pessoal... Mas rapidinho, não que eu não ligo pra premiação individual, tá? Eu acho que é importante pros atletas, assim, porque é legal você ser reconhecido pelo seu trabalho, mas eu já desencanei há muito tempo com essas questões de melhor do mundo e essas coisas. Então, assim, independente de você concordar ou não, minha pergunta é outra. Você acha que tem alguma chance do Harry Kane ser melhor do mundo? Ah, tá, você fez uma pergunta. Ah, tá, pô, ótimo também, adoro ser questionado. Cara, sinceramente, eu não vejo chance nem de ele estar entre top 10, na moral. Assim, porque é aquele negócio, se o cara não chega na fase de mata-mata da Champions,
é praticamente impossível dele ser selecionado para alguma premiação individual de altíssimo nível, né, na UEFA, né, na UEFA da Europa, a não ser que ele meta, sei lá, 60 gols no campeonato, né. E assim, essa premiação agora que saiu, né, que os 3 finalistas são Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski. Eu até entendo o Messi por conta do alto nível, Lewandowski, agora Cristiano Ronaldo, sinceramente, assim, pra quê, entendeu? Aí, assim, é um negócio que poderia ser legal, a premiação individual, até saindo um pouco do assunto, mas assim, poderia ser um negócio legal a premiação. Assim, eu acho que, pelo menos nos esportes americanos, na NFL, é uma premiação que faz sentido. E poderia ser assim no futebol. Só que virou, basicamente, o cara que é mais decisivo no mata-mata da Champions, o cara que ganhou mais coisa. Enfim, tinha potencial para ser um prêmio muito legal, de fato relevante. Eu acho que perdeu um pouco de peso, mas... E a chance, eu acho que não tem chance nenhuma, pra ser bem sincero. Então, mas felizmente pra ele tem a Euro aí, né? A Euro como deve ter um bom peso, né? Assiste mais, como a massa assiste mais, quem sabe não, né? Mas ele foi artilheiro de Copa do Mundo e o pessoal falou que gol de pênalti não contava, né? Então, não conta nada. É uma implicância, cara, é uma implicância, né? Ele não vai ganhar, ele não vai ganhar. A não ser que eu falei, se ele meta 70 gols na temporada, né? Mas, tirando isso, mas acho difícil. Acho praticamente se impossível. Se não for uma Champions League, eu acho que vale mais ele meter 5 gols em mata-mata de Champions League do que 40 gols numa Premier League. Ainda assim. Eu acho que pra visão do público geral faz a diferença nesse sentido. É uma pena porque perde a chance de, assim, dar o devido valor, o devido respeito a vários jogadores que merecem, mas, enfim. Sim. Bom, cara, agora já que já tá ficando um pouquinho grande, a conversa tá boa, mas tem a limitação do tempo, né? O que você pode vislumbrar aí até o final da temporada, assim? É otimismo? Você falou bastante, assim, que o jogo contra o Liverpool vai decidir bastante como é que vai se situar a temporada, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais isso, né? Você acha que, assim, se o time perder, assim, com uma atuação bem abaixo, você acha que vai entender que o lugar é outro? Ou se conseguir uma vitória daquele jeito que foi contra o City, por exemplo, se defendendo e conseguindo dar 3, 4 estocadas que ameacem o Liverpool, não sei, pode subir a cabeça e achar que o destino do time é outro na temporada. Enfim, queria que você aprofundasse mais um pouquinho, só pra gente finalizar e terminar aí essa conversa. Então, acho que na base vai ser puramente na base do achismo, né? Claro, eu acho que pelo menos assim, nesse primeiro turno, acho que os jogos mais difíceis em sequência e com calendário mais apertado, né? Pensando em Europa League também, eu diria que assim, nesse primeiro turno o Tottenham passou muito bem pela prova de fogo. Então, eu acho que assim, as minhas expectativas elas são maiores do que de quando começou a temporada. Acho que o objetivo da Champions League, eu acho que foram somados pontos muito importantes, né, nesse começo de temporada, aquela famosa gordurinha, né, para conseguir alcançar esse objetivo. E eu acho que o Tottenham eles vão bem na Europa League. Eu acho que o Mourinho é um cara que ele entende o contexto que ele tá e ele vai entender que a Europa League não é um campeonato para ser jogado fora, assim como as Copas também não. Esses títulos eles são importantes, por menores que sejam, né, para o grande público, para elevar a moral do clube. E querendo ou não, até por esse ato muito grande, vão ser títulos importantes, históricos. Então eu acho que assim, eu tô empolgado no fim das contas. Eu acho que é um dos favoritos pro título da Europa League. Eu acho que pra Premier League a minha expectativa é que era Champions, eles vão conseguir. Mas se você me falar em questão de título, eu não tô tão esperançoso assim, porque eu acho que é uma questão de tempo até o Liverpool pegar o embalo, né? Mas o nível é muito alto, cara. O Liverpool, só saindo rapidamente do assunto, o Liverpool realmente é impressionante. Pra mim é o melhor time, consideravelmente melhor que o atual campeão europeu, que é o Bayern, que, assim, eu acho que assim, um degrau acima, pelo menos, que o time do Bayern. Assim, um time que dá a impressão de que é imparável quando quer fazer o gol. Sim. Imparável. É assustador em alguns momentos. E, enfim, em relação a título, só rapidamente antes da gente fechar, eu também acho que, assim, cara, eu acho que o Tottenham... Eu não sou resultadista, mas eu acho que eu tendo a avaliar, dar um peso maior a alguns resultados que eu vejo que algumas pessoas não dão. E eu não tenho nada contra não, pelo amor de Deus, são só visões diferentes. Eu acho que, assim, o título é importante pra, assim, mostrar que o time tá ali, entendeu? Até pro peso da marca, porque hoje em dia o futebol tem essa questão de ser, assim, de virarem marcas de fato, muito mais do que clubes, aquele negócio mais local. Então acho que, assim, mesmo se for uma Europa League, acho que talvez até uma Copa da Inglaterra seja algo que
tem um peso maior, pelo menos no cenário nacional, do que a Europa League. Eu acho que é muito importante, eu acho que o Tottenham especialmente precisa bastante disso. Esse elenco, entendeu? Assim, de parar de ser chamado de time que não ganha nada. Assim, eu acho que é muito importante, em termos de moral, de se colocar no cenário, bem da Inglaterra mesmo, sei lá, eu tenho essa impressão de que o Tottenham precisava de um carimbo pra se Sim, colocar ali, entendeu? o título europeu do Tottenham há muitos anos atrás até hoje é um argumento que pra mim, por mais que seja inválido, né, de certa forma, que os torcedores usam pra falar, ó, o meu time é maior do que o seu, no caso o Arsenal, porque a gente conquistou a Europa. E por mais torcedor que eu seja, eu discordo completamente disso, mas pra você ver o tamanho que um título europeu, principalmente nesse contexto de rivalidade Tottenham e Arsenal, pode ter. Né, ainda tem o United entrando, o Ajax também tá aí. Enfim, tem alguns times mais legaisinhos também chegando na Europa League, né, os times que vêm da Champions. Enfim, acho que o Leicester também pode ser um adversário forte. Enfim, eu acho que é importante pro elenco, pros jogadores, pra marca também, né? Então, pessoal, foi isso. Essa foi a conversa aqui com o Leonardo. Cara, muito gente boa. O canal dele é, pô, incrível se você gosta de camisa de futebol. O trabalho dele de edição também é muito legal. Não tem nem comparação com o que eu faço aqui, né? E, enfim, é isso, cara. Gostei muito. Muito obrigado por ter aparecido aí. Muito obrigado aí pela parceria. Cara, muito gente boa. E, enfim, se quiser falar mais alguma coisa aí, cara, sinta-se à vontade, tá? Só para o pessoal deixar o like aqui e conferir os links na Deixa o descrição like. para conhecer o nosso canal. Então é isso, pessoal. Sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.